Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostava também de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Sr. Secretário de Estado, da parte do PCP, eu julgo que também já conhece as posições que temos vindo a assumir sobre esta matéria. Não queria intrometer-me na disputa ou na farsa entre o PS e o PSD para tentar ver quem é que tem aqui uma política diferente em âmbito na matéria cultural. Aliás, sabemos bem que sobre essa matéria, a reproduzir-se a postura política do PS para a cultura como nas restantes áreas, faria exatamente o mesmo que está a fazer agora o PSD, como aliás se tem vindo a provar. Mas, de qualquer das formas, não querendo fazer deste assunto um despique entre PS e PSD ou entre uma espécie de ajuste de contas entre um ex-funcionário de uma ministra e uma ministra que é ex-ministra e que agora é deputada, e não querendo fazer com que isso domine o debate porque perdemos todos com isso, gostava de lhe colocar algumas questões. Em primeiro lugar, que há outros assuntos importantes na cultura. O Sr. Secretário de Estado, sem dúvida, mas isso não pode justificar, nem pode servir de pretexto para que a Assembleia da República não escrutine uma ilegalidade, não escrutine uma decisão que considera, ou que parte da Assembleia da República considera injusta e desadequada. O que fazer, onde ir buscar esses 35 milhões de euros? Ao Sr. Secretário de Estado, lamento informá-lo, mas na altura em que o Estado procedeu à aquisição, não teve qualquer problema com isso. Ora, é bom que todos percebamos que esse dinheiro já foi gasto, que o Estado já foi resgatar o BPN e que com o apoio do PSD e do CDS, portanto não é justo responsabilizar o PS única e exclusivamente por essa nacionalização, nós lembramos-nos bem que o PSD votou a favor, aplaudiu a decisão, tal como o CDS, aliás, e que nessa altura, quando foram gastos esses 35 milhões de euros, essa preocupação não surgiu. Aliás, nessa altura gastaram-se mais de 6 mil milhões de euros no total para tapar os buracos e os crimes cometidos por esses banqueiros. E, Sr. Secretário de Estado, o PCP perguntou ao Governo, nomeadamente à Ministra de Estado e das Finanças, que operações tinham sido estas de aquisição. E na resposta que a chefe de gabinete do Ministério das Finanças nos manda, diz que a aquisição das últimas 13 obras de Miró pela Parups ocorre no dia 12 de março de 2012. No âmbito do contrato proposto pelo BIC para comprar o BPN. Portanto, na altura em que o Estado português foi chamado a gastar 14 milhões de euros mais imparidades para salvar o negócio da privatização do BPN pelo BIC, não teve qualquer problema em ir buscar esses 14 milhões de euros. Para 13 obras de Miró, Sr. Secretário de Estado. Curioso agora que seja tão difícil justificar a manutenção destas obras no Estado. Obras estas que, quando foi para salvar o BPN, o Estado não hesitou em comprar. Sr. Secretário de Estado, a questão aqui, pelo menos para nós, PCP, nem é tanto se as obras devem ou não ser vendidas ou mantidas em Portugal. Essa é uma questão que não nos cabe enquanto, digamos, enquanto grupo parlamentar, podemos ter as nossas sensibilidades, as nossas perspectivas, mas é uma decisão que não nos cabe. É uma decisão que cabe, na nossa opinião, principalmente aos técnicos e ao Governo em função do parecer técnico. A questão é que o Governo, por entender que elas devem ser vendidas, ultrapassou todas as disposições legais. E, inclusivamente, vem aqui alegar o Sr. Secretário de Estado e o PSD vem tentar ampará-lo nessa lamentável deturpação da lei, dizendo que se o proprietário não quiser a obra não sendo classificada, ó Sr. Secretário de Estado, a Lei de Bases do Património só estabelece essa prerrogativa para os particulares, para os proprietários particulares. Está lá muito claro. As duas alíneas desse artigo referem-se a proprietários particulares, o que não é o caso, sendo que a Parups é uma entidade empresarial única e exclusivamente detida pelo Estado. E 2 artigos antes, se ler, diz mesmo que quando o bem é público, até pode haver classificação automática, sem qualquer espécie de outro mecanismo a não ser o reconhecimento do valor do bem. Portanto, também não atire areia para os olhos dos portugueses, porque se diz que os portugueses estão, de certa forma, contaminados por este assunto e que ele tomou demasiadas linhas, também não é correto fazer o inverso e tentar fazer-nos crer que o Governo não cometeu qualquer espécie de ilegalidade. O Governo cometeu ilegalidades. Aliás, a Parvalorem veio aqui dizer que não cometeu ilegalidades, mas restam muitas dúvidas sobre isso. Tendo em conta que a Parvalorem, quando contacta a DGPC, é avisada pela DGPC de que tem de solicitar autorização para a exportação da obra. E quando a DGPC diz
à Parvalorem, que para obter essa autorização, a Parvalorem é obrigada por lei a dizer o paradeiro exato das obras e nunca mais respondeu à DGPC, até que os técnicos da DGPC vieram a saber que as obras estavam no estrangeiro por via da comunicação social. Também restam dúvidas sobre a legalidade desta forma de tratar. Portanto, Sr. Secretário de Estado, lamentamos que o mesmo Governo que diz que não tem dinheiro para pagar vícios, que é como entende a cultura, pelos vistos, a senhora deputada Nilza de Sena deixou bem claro, quem não tem dinheiro não tem vícios, e portanto quem não tem 35 milhões de euros porque gastou 30 vezes isso em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos e não os declarou na Conta Geral do Estado, como fez este Governo, que gastou 1.045 milhões de euros não declarados em benefícios fiscais para os grandes grupos económicos, dava para pagar 30 vezes esta coleção, Sr. Secretário de Estado. Num ano, gastou em benefícios fiscais 30 vezes esta coleção, que já pagou e que agora a única desculpa que tem para dizer que é preciso vendê-la é dizer que não tem onde ir buscar o dinheiro, que curiosamente já gastou prontamente quando o BIC disse que só comprava o BPN se o Estado o livrasse daquela coleção. E aí acorreu rapidamente a pagar a obra para salvar o negócio. Sr. Secretário de Estado, cumpra-se a lei, mas, acima de tudo, independentemente do futuro que vier a ser dado a estas obras, não cabe ao PCP dizer que elas têm que ficar em Portugal. Termino mesmo. Pelo menos assegure isto, que os portugueses, a comunidade académica, artística, científica, que se dedica ao estudo da arte contemporânea, tenha a possibilidade, e também os portugueses em geral, tenham a possibilidade de reter pelo menos a riqueza artística e cultural que uma coleção desta natureza tem. Mesmo concluir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, sobre esta... Eu julgo que estão muito evidentes as contradições. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja minimamente atenta percebe que o mesmo PSD que diz que temos que recuperar todas as verbas possíveis para liquidar passivo é aquele que dá 1.045 milhões de euros de benefícios fiscais que não declara, é aquele que perdoa 13 milhões de euros aos operadores de televisão sem qualquer tipo de pudor, numa alteração à lei do cinema que elimina a necessidade desse pagamento da lei. É o mesmo que, enfim, para um conjunto de outros gastos supérfluos do Estado, isso sim vícios, que corresponderão certamente a vícios de muitos senhores do dinheiro, para esses não há qualquer tipo de problema, mas os 35 milhões que o Estado gastou nas obras de Miró, isso sim é que é um custo absolutamente incomportável. E há aqui uma outra contradição, é a de tentar fazer crer que quanto mais depressa nos livrarmos disto, sem que ninguém veja a obra, sem que ninguém saiba em que condições ela vai ser alienada, melhor. Porquê? Qual é o problema desta obra poder deixar que fique em Portugal retido, pelo menos, o seu contributo para o nosso património artístico? Ser exposta em Portugal, deixar que os portugueses a conheçam, principalmente aqueles que têm o trabalho relacionado com as artes e a cultura. Porque é que o Governo faz tanta questão em manter escondido este património, em enviá-lo sorrateiramente à margem da lei para uma leiloeira sem que sequer dê a conhecer a esta Assembleia o documento que assinou com essa leiloeira? Sr. Secretário de Estado, requeiro-lhe agora diretamente, porque não resultou com a Parvalorem, que seja dado a conhecer a esta Assembleia, e presumo que o Secretário de Estado conheça, o contrato que foi assinado com a leiloeira. Contratos confidenciais entre o Estado e empresas que não podem ser mostrados à Assembleia da República. O Sr. Secretário de Estado vai forçar a Assembleia da República a recorrer à Comissão de Acesso a Documentos Administrativos para poder conhecer um documento que deveria ser do conhecimento, pelo menos, da Assembleia da República. Quais foram os compromissos que o Estado assumiu com a leiloeira? Qual é o rendimento máximo previsto do leilão? Enfim, há aqui um conjunto de matérias que não podemos iludir, não podemos fingir que não existem e são lesivas do interesse público. São lesivas, quer do ponto de vista da política cultural, quer do ponto de vista até da política financeira. Sr. Secretário de Estado, 12 de março de 2012, já no seu mandato, ou no mandato do seu governo certamente, já no mandato, portanto, já num período após o PSD e o CDS terem apoiado a nacionalização do BPN, foi quando o seu governo gastou 14 milhões de euros a comprar estas obras, uma parte destas obras, 17 destas obras. E vou-lhe dizer porquê. Aliás, é a Ministra das Finanças que o diz. O BIC não queria estas obras no BPN. E o Estado encontrou logo os 14 milhões de euros necessários para salvar o BPN destas obras. Ficou com elas, onerou-se
em 14 milhões de euros para salvar uma negociata de comprar o BPN por 50 milhões de euros pelo BIC. Uma aquisição criminosa do nosso ponto de vista e do ponto de vista financeiro. Na verdade, o Estado apenas cobrou 35 milhões de euros pelo BPN. Porque se o BIC só pagou 50, mas a condição era que o Estado lhe comprasse uma coleção de 15, bem, é um desconto e o BIC, na prática, acaba por comprar o BPN já liberto também deste valor. Para isso já não houve nenhum problema. Para isso, pelo menos que conste, o Secretário de Estado não se arvorou em defensor da cultura e disse que havia outras prioridades para gastar esse dinheiro. Correram prontamente a colocar 14 milhões de euros em ativos tóxicos. E agora que esses ativos podem representar uma mais-valia para a cultura portuguesa, o Governo sonega aos portugueses essa possibilidade. Foi assim uma espécie de desconto, um banco low cost para o BIC. Portanto, Sr. Secretário de Estado, faça os possíveis para que seja disponibilizado a esta Comissão o contrato que foi assinado entre o Estado português e a Christie's. E para que seja salvaguardado o interesse público, cumprindo a lei desta vez, como não fez no passado. Faz lembrar, todo este episódio não faz lembrar uma telenovela, Sra. Deputada Isilda Aguincha. Faz lembrar aqueles filmes em que os bandos de encapuzados assaltam caixas fortes para levar a obras de arte para vender a um magnata. A diferença é que aqui os bandos de encapuzados são o Governo, o PS, o PSD e o CDS, e os magnatas que vão comprar as obras são a Christie's e o BIC, e o lesado e a caixa forte é o Estado e o interesse público.